Gattaca, produção de 1997, trata de um futuro não tão distante no qual a ciência venceu. Porém, o que o negacionismo científico de 2020 nos diz sobre essa produção? A genética ou a capacidade representam nossa identidade. Confira aqui em Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. Gattaca, de 1997, conta com direção de Andrew Niccol e com produção executiva do consagrado Danny DeVito, o Pinguim do Batman de 1992. Nessa produção, a ascensão social é exclusivamente marcada pelo DNA, ácido desoxirribonucleico, composto orgânico responsável pelo desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos, cuja combinação é única para cada ser celular. Não por acaso, o signo principal do filme provém dos 4 componentes de base nuclear do DNA: guanina, adenina, timina, citosina, formando 3 vogais, portanto, o título do filme. A configuração temática da impossibilidade de ascensão social está figurativizada pelo signo da fita do DNA. Inclusive, a escada da casa do ator coadjuvante é a exata representação teórica do DNA, tendo em vista que, por ser paraplégico, ele não consegue subir literalmente a sua própria escada, o que o faz também não ascender socialmente. Assim, a estratificação social é garantida por um modelo o qual chamamos sociedade estamental. Nesse sentido, o filme mostra que pouco após o nascimento, a partir de uma amostra de sangue, a criança já será sagrada ou condenada, pois o exame já mostra a probabilidade que terá de contrair doenças crônicas, prevendo até mesmo possível tempo de vida. No contexto de Gattaca, há o geneoísmo, o preconceito social por pessoas de base genética rejeitada pelas instituições. Neste caso, os nascidos naturais são chamados degenerados ou uterinos, filhos da fé e até mesmo de inválidos, uma vez que se opõem aos bebês selecionados geneticamente com sêmens de homens selecionados em clínicas que disponibilizarão uma inseminação que produzirá o feto mais perfeito possível. São Uma Thurman e Jude Law os coadjuvantes que acompanham o destino de Vincent, o qual terá como companheira a personagem de Uma Thurman, Irene, e seu fornecedor genético Eugene, cujo excelente papel é feito por Jude Law. Este é um cadeirante que possui um DNA praticamente perfeito, mas sua ascensão foi interrompida por um acidente ainda jovem que o deixou paraplégico quando era um atleta medalhista que buscava o ouro na natação. Ele empresta seu nome verdadeiro, Jerome Morrow, a Vincent, Ethan Hawke, que, em virtude do péssimo DNA de doença crônica no coração, ele é um filho da fé, uterino, ele aceita submeter-se a um duro processo de se passar por outra pessoa a fim de ascender socialmente por meio do ingresso no projeto Gattaca. Embora não se explique no filme, está claro que é uma instalação de alta tecnologia voltada para superdotados geneticamente, com direito a fazer parte de um projeto espacial no final do curso. Se pensarmos bem, Gattaca seria um X-Men às avessas. A história de X-Men foca na mutação natural do gene, que torna o detentor da mutação menosprezado socialmente, mas ao mesmo tempo poderoso em alguma direção. Gattaca, por sua vez, não tira com uma mão e dá com a outra, ou seja, ou se nasce geneticamente superdotado, ou se vai para baixo do escalão social que esse tipo de seleção natural, ambientada em testes laboratoriais, destina aos seres inferiores geneticamente. As entrevistas de emprego representadas no filme nem sequer pedem que o entrevistado fale. Coloca-se um potinho na frente e pedem um fio de cabelo para teste. Assim, ao se deparar com essa situação, Vincent tenta ser um falso alpinista social, fato que o levará a encontrar Jerome Morrow, codinome Eugene. A trama tem 2 camadas, além daquela camada social que foi apresentada anteriormente, ou seja, há uma trama relacionada aos coadjuvantes de Vincent, já citados acima, e uma outra completamente clichê. De fato, esse outro percurso narrativo poderia ser excluído do filme, mas a influência hollywoodiana da produção tornou necessário mostrar o drama familiar de Vincent, o qual acredito ser o único incômodo do filme. Na mesma direção em que Vincent é o oposto de Eugene, Vincent também é o oposto do seu irmão Anton, que, após seu pai não gostar dos genes de Vincent,
decide produzir um filho biologicamente perfeito e o batizar com seu nome, Anton. Não é necessário dizer que os dois irmãos criam rivalidade desde pequenos e que, apesar de Vincent ser uterino, ele vence o irmão perfeito em um dos desafios e por aí vai. Para mim, um plot completamente desnecessário e o único problema do filme. Tecnicamente, o filme é interessante, pois se passa em uma sociedade distópica sem necessariamente valer-se de efeitos especiais. Como foca no tema da manipulação genética e não nos encadeamentos narrativos em planos rápidos e de ação, o filme é muito utilizado, por exemplo, em escolas no Brasil para discutir a importância da herança e da manipulação genética. O filme serve de alerta sobre a questão de que o determinismo social pode fazer o ser perfeito geneticamente ser o inválido, enquanto a força de vontade, signo metafórico de Vincent, pode ser o motor para se vencer socialmente. Fica o mérito para a cena em que os alunos de Gattaca testemunham um pianista como o único ser que pode tocar aquela peça musical, pois ele tem polidactilia. Por isso, os 6 dedos o fazem executar com perfeição a arte. Esse jogo de valores e outras camadas de interpretação é o que importam no filme. Por isso indico esse filmaço aqui em Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. There is more vodka in this piss than there is piss. All right, I'm sorry. I had half a glass to celebrate. I'm sorry. Try Friday.